Bom dia, inscritos. Farei a teia do Aranha 94. Homem-Aranha na cadeia. Já começa com a Mary Jane esbofeteando o Ben Wiley. A história é Repercussões Parte 1. Howard Mackin argumento. John Romita Jr. desenhos e John Robinstein arte final. Kevin Tisley cores. Ela está nervosa, né, pela prisão do marido dela ser inocente. Ben Wiley tenta acalmar, falando que vai protegê-la, ela querendo ou não, mas ela não quer lhe dar ouvidos. Então ele vai embora. Ela fica angustiada, perguntando onde está o Peter. Ele está no tribunal recebendo a sua condenação. Diz que ele estava em Utah nas últimas 24 horas, nas últimas horas. E acabou sendo acusado de assassinato. E dada a natureza, né, de um dos crimes, ele é considerado inafiançável, né, ou seja, prisão perpétua. Ele fica angustiado, aí o investigador Jacob Having aparece, né, diz que ele vai se acostumar com suas visitas repentinas, né, que ele vai levá-lo a Salt Lake City. Aí chegamos na redação do Clarim Diário, os colegas todos chocados. Robson perguntando pro Jameson o que ele vai fazer. O Jameson é curto e grosso, diz se ele tiver alguma coisa envolvida, que ele vai pagar pro crime. Mas aí o Rob sai. Jameson liga pro advogado e arruma o melhor possível para o Peter Parker. E vemos um outro clone do Peter Parker, fugiu da montanha de Andidorak, lá do Alto Revolucionário, está vagando em Nova York. E o Peter com a Mary Jane advogado, mas ele não está com cabeça para nada. E o Jacob Raven se questionando se prendeu o homem certo. Aí vemos o Kane. Tem aquela visão precognitiva da Mary Jane estar morta. Mary Jane chorando. Sai de casa, o Aranha Escarlate vai atrás. Aí vamos para a clínica Ravencroft. A doutora Kafka interrogando o Chacal. Entender a sua natureza. Mas ele está brincando com ela, né? O Jameson fica preocupado por ele estar arrebentando quase a corrente. E lá no Queens, um ladrão rouba um pedestre. O clone evita o assalto. Tem aquele pacotão do Homem-Aranha. Consegue liquidar o bandido, né? Evita o assalto. Prende o cara. Aí o Aranha Escarlate continua indo atrás da Mary Jane. Aí aparece o Judas Traveler com a sua comitiva, né? A Medeia e o Sr. Natish e Bonnie. Ele tenta consolar a Mary Jane. O Aranha Escarlate não quer que ele chegue perto, mas ele é poderoso, né? Aí vemos Jacob Raven chegando na porta dos Parkers, toca a campainha, ele evita, acaba sendo capturado pelo Kane, que diz que prendeu Peter Parker inocente. Foi ele que cometeu os crimes. Então ele deixa a marca dele bem no rosto do Jacob Raven. E voltamos para a Aranha Escarlate enfrentando o Traveler. O cara começa a usar os seus poderes para fazer a rua se voltar contra o Aranha Escarlate. Começa a lutar contra o asfalto, né? E é ridículo, né? Que ele falou, o Homem-Aranha nunca enfrentou uma rua inteira. Prédios desabando, várias explosões. Até que ele não desiste, aí Mary Jane vê essa determinação. E ela se desvencilha do braço do Judas Traveler. Judas Traveler indo embora. E o Aranha Escarlate leva a Mary Jane para casa.
Ela ainda não confia muito nele, mas já é um começo. E vemos nesse momento o Peter Parker sendo transferido para a City, o Chacal falando que tudo está planejado como ele arquitetou. E assim termina a primeira parte. O clone olhando para outro lugar. Repercussões, parte 2, gritos futuros, que aparece o Chacal, né? Tom DeFalco, argumento, Sal Buscema, desenhos e Bill Zemeckis, arte final. Ele consegue se listar numa maca, né? Na Croft, na clínica, a manca do louco. Aí a Courier está com vírus carniça, ela acha que está grávida. Mary Jane conversa com a Aranha Escarlate. E até toma um chá, mas ela não quer que ele mostre o rosto. O Robinson tenta conversar com Peter, mas ele não quer saber. O Jacob Raven mostra a marca para o colega, né, do Kenny. O clone vê a foto do Peter Parker achando que é ele mesmo. Mary Jane, a Aranha Escarlate tenta conversar com ela sobre o bebê que ela está esperando, mas ela não quer conversar. Aqui é uma aranha, né? Se imagina fugindo da prisão, lutando com a Aranha Escarlate, mas ele não vai poder fazer isso, já que eles têm que fazer a coisa certa. Já que a repercussão ia ser muito negativa por ele, né? Aí vemos o Chacal indo nas celas, examinando tudo. Ele consegue se segurar. O clone chega ao lugar, ao Queens, né? Seguido pelo Queer. A Aranha Escarlate conversando com a Mary Jane. A Queer luta com o Chacal. Ele quer o vírus carniça de volta, que está no corpo dela. Ele derrota o segurança, seria o Ratos, né? O Edward. O Peter se indaga, tem que fazer a coisa certa, né? O clone chega no cemitério, nos túmulos da May Parker e do Ben. Descobre que é um Homem-Aranha. Aquela cena de filme, né? A Mary Jane vai conversando com o clone, né? Ele diz que vai ajudá-la. E o Kenny, claro, ficando de olho. E assim termina a história. Que é aquela parte que eu mais gosto, né? As propagandas dos próximos lançamentos, Marvel vs DC, a segunda série, os crossovers, né? Homem-Aranha e Batman, Super Prateado, Super-Homem e os outros que virão, né? Esse aqui do X-Force com Blood que eu já tenho, e Homem-Aranha o Legado do Mal também. Agora a história da Força Fantástica. Uma equipe vai ser comandada pelo Lorde Psíquico. Com a dissolução, o fim do Quarteto Fantástico, o Lorde Psíquico tem que continuar. Seria o Frank Richards, o legado dos seus pais. Do lado dele, o Pantera Negra e a sua tia Ontara. Tom Brevoort e Mark Cameron argumento, e Dante Bastioniani arte desenhos. E Raul Cabreira arte final. Ontara diz pra ele que é uma besteira, né? Ele se apegar a isso, o Pantera Negra o acalma. Eles estão, acho que em uma embaixada de Wakanda em Nova York. E lembrando o que aconteceu, a luta com o agressor negro, o Vigia matando esse Red Richard alternativo,
o fim do Quarteto Fantástico. Pantera Negra diz que o Quarteto Fantástico inspirou a vida de várias pessoas para o bem, como a dele também. Sempre foram bons exemplos. Então, ele apresenta o seu aliado Vibrachas, só que ele é mais como todo Wakandano. O Wakanda ele é orgulhoso, não confia muito nos estrangeiros, os olha, mas faz pouco caso. Tenta se mostrar, mas um dos robôs quase acaba atingindo. Altara o salva, mas ele acaba sendo muito rude com ela. Ele tá quase indo embora. Aparece o Inumano, o Declon. Bate boca com o Alien também, mas aí o cara se transforma, mas fica por isso mesmo. Aí o Franklin, a Camugrevon diz que ele ajudou a luta, né? Apesar de não se achar muito, mas vai ganhar confiança. E assim. Fora da embaixada, vemos aqui o Garra Sônica, lendo a notícia do Clarim Diário. Ele vê que o Pantera Negra está na área e resolve acertar as contas. Declon está comendo lá no hotel. Antara com o Lorde Psíquico estão conversando sobre o seu avô Nathaniel, né? Que eles estavam brigados, que ele o criou para lutar no futuro, para salvar a humanidade. Só que ele sente uma grande ameaça, uma rajada sônica, e aparece o Garra Sônica, ataca o soldado de Wakanda. Deixa eu aí. Ele ataca o soldado de Wakanda. Aparece o Garra Sônica, um dos inimigos mais perigosos do Pantera Negra. Iria uma força, um teste de um batismo de fogo dessa força fantástica. O Bibrachas vai para cima dele, né? Mas não é páreo sozinho para enfrentar o Garra Sônica. Ele usa a sua onda vibratória, seu neopodênio vibratório acaba rachando o chão. Está quase sendo degolado pelo Garra Sônica. Um Tara aparece para ajudá-lo. E o Lorde Psíquico também, ativando a armadura para poder enfrentá-lo. Mas separados eles não são páreo para o Garra Sônica. Devon também aparece para dar uma força, mas acaba sendo quase jogado do edifício, salvo pelo Lorde Psíquico. Aí ele vê que mentalmente ele manda que todos se ajudem para derrotar o Garra Sônica. Aí vemos a força fantástica em ação. O Garra Sônica usa um touro em forma de vibração sônica. E assim, eles conseguem derrotá-lo. E o Pantera Negra aparece para dar um golpe de misericórdia, né? Já leva o Garra Sônica preso. E assim fala que eles devem formar uma equipe, uma força fantástica até o quarteto voltar novamente. Todos aceitam, menos o Ibrachas, né? Ele ainda é muito arrogante, mas com o batismo do Pantera Negra nasce a Força Fantástica. Para fechar, temos Arquivos Secretos do Homem-Aranha, na trilha do Homem-Aranha, do Kurt Busiek argumentos e Pat Olive desenhos. Aqui o Homem-Aranha ainda adolescente, aparece um morcego humano. Seu nome é Morcego Negro, me lembra o morcego humano do Batman. É um vilão que eu não é um vilão, né? Por exemplo, é um garoto que foi transformado num monstro, parecido com o morcego humano, um personagem que eu não conhecia. Homem-Aranha vai buscar comida para ele, ele é inofensivo. Ele fala em buscar médico para ajudar, mas ele tem medo de agulhas e vai embora. Ele fica pensativo. Seus colegas, o Jason e a Sally, querem tirar sua foto de sua identidade secreta para vender para o Clarim. O Homem-Aranha pressente o perigo
ser sentido em alerta, dar um belo susto neles. Acaba pegando o colega numa teia e vai embora. No colégio eles contam que o Homem-Aranha é uma ameaça para os outros, mas o Flash Thompson não confia, não acredita nele, diz que o Homem-Aranha teve seus motivos. E o Peter escuta aquilo, vai ficar orgulhoso, aí ele recebe um papel para ver o exame de vista. Ele confia, né? Porque a tia May tá pegando o pé dele para arrumar um óculos, para arrumar a sua vista. Não sabe explicar como ele deixou de ser míope. Ele usa um nome falso, usa o Sr. Palmer. Entra numa tal de clínica do Sr. Wislon, entra no aparelho, só que acontece alguma coisa estranha. Ele acaba sendo sofrendo uma espécie de hipnose, fica em transe. Não se lembra o que aconteceu, acorda meio grog. Sai aí, aparece um vilão atrás do Dr. Wislon. Estão prontos para a segunda fase. Notícia de onda de crimes. O Peter Parker vai levar a Betty Brant, na época namorava com ela no calendário, vai buscar ela para um encontro romântico. O Jameson o cobra querendo fotos. Ele pede desculpa por não levar ela para um lugar mais caro, né? Ela não quer que ele corra perigo. Ele sente ainda os efeitos do exame. Ela pede para ele descansar um pouco, mas ele combate os bandidos atrás de fotos. Evita o assalto, só que ao mesmo tempo ele sente um transe, acaba pegando o dinheiro roubando. Acaba sendo filmado pelo Jason e pela Sally. Mas ela quer descobrir as circunstâncias porque ele está assim. Ele leva o roubo junto com outras pessoas para a clínica. Lá está o Wislon e o Electron. Ficam surpresas que o Homem-Aranha aparece, deixando o Electron feliz. E vê seu inimigo roubando para dar dinheiro, é assim, para custear seus poderes. Aí vemos a explicação dele, né? Pela derrota que o Homem-Aranha derrotou ele com a mangueira. Ele quer botar as mãos no Homem-Aranha, descobre o dente secreta, mas o Winslow... Mas a série acaba dando uma... Clica um flash, acaba acordando o Homem-Aranha. Ele não sabe o que aconteceu, mas já reage ao perigo. Quando vê o Electron já leva aquele susto. Aí os outros, hipnotizados, o Winslow manda atacá-los, estão como zumbis. E a luta segue. O Homem-Aranha consegue derrotar o Electron rápido. Deixar o cara mais furioso, né? Já que o efeito da explosão acaba acordando as pessoas que foram hipnotizadas. O Electron aparece para dar uma surra no Homem-Aranha, né? Já está ativado para dar um choque. Diz que vai dar um choque nele até Nova Jersey. Mas acaba sendo derrotado pelos colegas dele, né? Pela Sally, com o Jason. E o Homem-Aranha ajuda, né? Ajudou com os colegas, derrota. E assim manda tirar em fotos e faz os amigos se tornarem heróis. Eles vão contando no colégio várias vezes. O Flash fica meio enciumado, sai pra lá. O Peter pergunta: não quer mais saber de história. Ele até defende o Homem-Aranha, deixando o Peter surpreso, né? E o Flash meio sem graça. E assim termina a história, com a Sally pensando em ter outra ideia. E assim, a nossa edição seria mais a história do Arquivo Secreto. Mas eu só tenho dessa fase aqui de 97, né? Daqui em diante, como eu adquiri algumas da saga do clone, eu vou mostrando, mas não vai ser em ordem certa, vai ser umas edições vão ser passadas, então ainda vou começar a adquirir ainda a saga do clone 2, quando eu completar a queda do morcego. Aqui, ó. Teia do Aranha 94, a edição é de agosto de 97. É desses novos inscritos, tamo junto.
E mais um gibi irado para os quadrinhos irados. Já tô publicando já. Um ótimo domingo a todos aí.